Tiago. Oh, Bom dia, gente. Bom dia. bom dia. Eu já vou pegar a telinha aqui para colocar o nome de vocês na chamada, tá? Enquanto vocês vão entrando, eu vou fazendo isso para adiantar aqui o processo. É isso. Vamos lá. A Amanda tá aí. A Fê também. O Caio. Deixa eu ver o Caio. O Caio ainda não. Fê está. O Guilherme, os dois estão. Gustavo está. Gustavo. A Isa está. Isabelle Cortesani não está ainda. Não. João Pedro está. João Vitor ainda não. A Ju está aí. Vamos ver quem mais aqui. Caio está pedindo para entrar. Caio. Larissa está aí. A Lê também. Luana também está. O Lucas está. Tá. Lucas Martins está. O Natan, Lucas Rosário entrou. O Natan não está. Tá. Tá. Pronto. Bom, se mais alguém entrar, depois é só a gente arrumar aqui. Deixa eu interromper aqui. Gente, bom dia para vocês. Nós vamos corrigir alguns exercícios lá da apostila de vocês, tá? Os mais importantes. Quem fez Ai, deixa eu me ajeitar aqui, tá ruim aqui pra mim. Quem fez o demonstre seus conhecimentos e a tarefa, viu que eles são bem simples. Não tem segredo nenhum, eles são bem simplesinhos mesmo, essa primeira parte. Então, hoje é rápido também, porque nós vamos corrigir a maioria deles. Vou mandar as respostas para vocês, tá? Ela pediu que demorasse um pouquinho mais para mandar a resposta, para dar tempo de vocês fazerem, tá? Mas hoje, depois do almoço, eu já mando a resposta para vocês. Acho que até antes eu já mando. Não deixa de corrigir, não. Então, eu peguei os mais importantes, estou olhando aqui para eu ver onde é que eu estou. Eu peguei os mais importantes, então esses que são mais importantes, é bacana você grifar, colocar alguma coisa nele aí, selecionar ele aí na sua apostila, sei lá, faz alguma florzinha, alguma coisa, porque se você for estudar para alguma coisa, você já sabe quais são os exercícios que você tem que pautar, né? Eu vou pegar a tela de vocês aqui. Já sabe, qualquer dúvida, estou aqui. Esse aqui, o de vocês. Deixa eu aumentar a tela. Olha lá. Esse aqui acho que é o terceiro exercício de vocês. Deixa eu tirar essa barra daqui, senão vocês não vão enxergar. Tá? Esse modelo de exercício que vocês estão vendo aí, gente, ele é um dos mais usados, tá? Dos mais pedidos, assim. Geralmente, quando você vai fazer um exercício de função, analisar a função, porque na verdade a gente nem começou a responder mesmo, fazer um exercício de função. A gente só está na primeira parte da matéria, né? Então, assim, você vai perceber que eles são bem simplesinhos, é mais interpretação do que qualquer coisa. Mas a maioria deles vem nesses moldes, assim, tá? A gente sempre fala que o exercício de função é mais exercício de Enem. O Enem é que gosta muito dessa matéria função, tá?
Então, essa matéria, ela é uma matéria, praticamente metade das questões, metade não digo, mas acho que uns 30% dessas questões são questões de função, tá? A grande maioria sempre vai ser geometria, isso aí sem dúvida, né? Então, acho que uns 25%, 30% são questões de função, então é uma matéria importante também para quem vai prestar algum tipo de vestibular no futuro aí, tá? Esse é o terceiro exercício que está lá no seu, acho que ele está no Demonstre Seus Conhecimentos, não tenho certeza direito onde ele está, porque a apostila minha é diferente da de vocês, mas é isso mesmo, ele deve estar lá no Demonstre Seus Conhecimentos, tá? Então, vamos lá. Bom, vamos ver o que ele diz aqui. João trabalha em uma loja de shopping e recebe mensalmente um salário fixo, ó, mais uma comissão de 10% sobre o total de vendas. Então, só esse pedacinho aqui, a gente já sabe quem que vai ser a parte variável do negócio aqui, ó. Tá vendo? Ó, total de vendas. Observe o gráfico do total de vendas do primeiro mês do primeiro semestre do ano. Então, vamos entender o que ele está falando aqui. Que o Pedro, ele tem um salário fixo, tá? E ele recebe uma comissão. Essa comissão, ela está em cima do total de vendas. Então, quanto mais ele vende, mais ele ganha. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. E essa comissão é uma comissão de 10% em cima do total que ele vende aqui, ó. Então, aqui, total de vendas, total de vendas. Então, as barrinhas amarelas seriam o total de vendas, né? Então, janeiro, ó lá, ele vendeu 5.000, ó. Ele vendeu 5.000 reais, no caso aqui. Então, esse total de vendas aqui, em cima desse total, ele tem 10%, tá? Ele ganha 10% a mais, tá? Esse aqui é um exercício típico, viu, gente? Ele é muito, muito pedido. Eu vou até colocar aqui alguma coisa nele para você poder guardar ele. Isso aqui é um exercício bom. Isso aqui é um exercício top de linha. Olha lá. Vou virar a tela, que senão eu não consigo escrever. Pera aí. Pronto. Senão não dá. Virei. Peraí. Foi. Tá ruim para mim. Então, vamos lá. Bom, então ele tem um salário fixo e ele tem mais 10%, tá? Em cima do salário fixo. Ou seja, em cima da comissão de vendas dele. Então, vamos ver quanto ele recebe em cada mês aí, tá? Então, em janeiro, lá vai eu subir as barrinhas, porque não tem como se livrar delas. Tem que subir, descer, subir, descer. Então, em janeiro, vamos ver em janeiro quanto ele vendeu. Em janeiro, ó, nós estamos aqui, ó. Hoje, vou pegar a caneta outra vez. Mexe na barra, a caneta some. Ó, em janeiro, ele vendeu 5.000, ó, tá? Ele vendeu 5.000. Então, o que você faz? Primeiro, você tem que achar a porcentagem. Então, ele em janeiro, vou pôr aqui, ó, janeiro. Ele vendeu 5.000 reais, tá? Desses 5.000, ele vai ter uma porcentagem. Essa porcentagem é o 10%, tá? Então, 10% vezes, ó, 10%, tá? Então, lembram lá da porcentagem? Então, eu não posso usar como porcentagem, eu tenho que fazer uma transformação disso aqui. Então, para resolver a porcentagem, eu posso resolver através da regrinha de 3. Eu posso resolver aqui através da regrinha de 3 ou eu posso resolver direto, tá? O ideal é a gente resolver direto. Então, 10%, eu sei que 10% equivale a 0,1, tá? Quem não entender ainda o que eu tô fazendo aqui, pergunta, tá? Então, 10%, esse 10% já transformado vale 0,1. Tá? Então, o que eu faço? 5.000 vezes 0,1. Então, o lucro do Lucas a mais, ou seja, do Lucas não, do Pedro, a mais em cima do salário dele, vai ser de 500 reais, ó. Vou voltar, tá? Que a gente tá acordando agora, a gente tá tudo meio que perdido. Vamos voltar. O João Pedro, ele trabalha numa loja do shopping e ele ganha, tem um salário fixo que é de 800 reais, e ele tem 10% em cima das vendas que ele realizou, tá?
Então, em janeiro, ele realizou 5 mil em vendas, tá? Ele vendeu lá 5 mil. Em cima desses 5 mil, ele ganha 10%, porque ele recebe também a comissão em cima das vendas. Então, 5 mil, ele ganha 10%. Ó, esse 10%, em vez de montar a regrinha de 3, eu faço direto, tá? Então, esse 10%, eu sei que em valor real, aqui tá em porcentagem. No valor real, ele equivale a 0,1. Então, 0,1 vezes 5 mil, eu sei que ele ganha de comissão R$500, tá? Então, em janeiro, ele recebeu R$500 a mais, ou seja, ele tem os R$800, que é o salário, mais 500, que é da comissão, tá? Então, no mês de janeiro, vou pôr aqui, deixa eu até pegar a caneta, que senão vai sumir. Então, no mês de janeiro, ele recebeu R$800, que é a parte fixa dele, ó, a parte fixa dele, que é o salário dele, mais R$500, que é da comissão. Então, no mês de janeiro, ele recebeu de salário 1.300. Gente, quem trabalha em loja de shopping, é isso aqui que acontece, tá? Tem um salário baixo, tá? E o que mais ganha mesmo são em cima das comissões. Por isso que quando você vai no shopping, o vendedor fica louco em cima de você, tá? Querendo que você compre, querendo que você compre. Porque o que faz um salário de um vendedor de shopping são as comissões, tá? Vendedor de shopping, vendedor de... tá? Vamos lá. Então, R$800 mais 500, ele tem um salário de 1.300 em janeiro. Agora, vamos ver em fevereiro. A gente tem que analisar tudo, porque ele fala assim, ó, qual foi o valor que João recebeu a cada mês. Então, a gente tem que achar o valor do salário a cada mês, tá? Então, a gente já achou de janeiro, a gente tem que fazer isso em todos os meses, ou seja, nos 6 meses. Agora, eu vou para fevereiro. Só que agora a gente pode fazer direto, tá? Fevereiro. Então, vamos lá. Fevereiro, ele tem... Vamos ver quanto ele vendeu em fevereiro. 3 mil. Ele vendeu R$3.000, ó. Ele tem um acréscimo dos 10%, porque ele ganha em cima das vendas. Então, esse 3 mil vezes 0,1, ó, que seria os 10%. Quem não entender esse 0,1, pergunta, manda um sinal de fumaça aí. Então, ele tem 0,1, que corresponde ao 10%. Então, ele tem de lucro a mais em cima do salário dele, de comissão, R$300, ó. Então, o salário dele no mês de fevereiro vai ser R$300, mais R$800, que é a parte fixa. Esse 800, parte fixa. Então, em mês de fevereiro, o salário dele vai ser exatamente de R$1.100, ó, R$1.100 no mês de fevereiro, tá vendo? Agora, nós vamos para o mês de março, ó, mês de março. No mês de março, a mesma coisa, só que o mês de março tem que tomar cuidado, ó, tem que tomar cuidado, porque o mês de março, olha a barra onde ela tá entre um valor e outro. Teve aluno que me procurou ontem e fez errado por causa disso aqui, ó, tá? Ó, o mês de março, tá entre 4 mil e 5 mil, ele tá aqui, ó, tá? Então, na verdade, aqui seria o quê? O 4.500. Então, ele vendeu 4.500 em março. Então, 4.500 vezes 0,1. Então, ele teve de comissão em março R$450. Ó, mais 800. Então, em março, ele teve de salário aí R$1.250. Aí, vamos para abril. Tá acabando já. Mês de abril, vamos ver o quanto ele teve. R$6.000 em abril. R$6.000 vezes os 10% dele, e ele teve de comissão R$600, mais 800 do salário fixo. Então, ele recebeu no mês de abril R$1.400. R$1.400. Depois, vamos lá, mês de maio. Mês de maio, 2.000. Então, maio. Mês de maio, ele vendeu 2.000, ó, vezes 0,1 dos 10% dele, e a comissão dele no mês de maio foi de R$200.
mais o salário fixo. Então, ele tem 1.000, ele recebeu de salário R$ 1.000, tá? E o último mês seria o mês de junho. Eita, que agora não vai dar para colocar aqui. Deixa eu ver aqui onde eu vou pôr o mês de junho. Vou pôr o mês de junho aqui em cima, ó. Que ali ele não deixa eu escrever. Então, mês de junho, vou pôr aqui, ó. O junho. Mês de junho, ele vendeu 4.000 vezes a comissão dele. Então, ele recebeu de comissão R$ 400, mais R$ 800 da parte fixa, e o salário final dele foi de R$ 1.200. Pronto. Então, já sei quanto foi o salário do João Pedro todos esses meses aí, tá? Lembrando, esses 10% aqui eu fiz direto, tá? Então, eu não posso multiplicar 5.000 por 10%, porque isso aqui não está transformado. Eu preciso transformar isso aqui em valor real, tá? Então, 10%, vou até colocar aqui em algum cantinho, só para relembrar aí. Então, 10%, ó, é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Ó lá, tá vendo? Então, corto. Então, 1 dividido por 10 é igual a 0,1, tá vendo? Então, agora sim eu tenho o valor real. Esse aqui é o valor real. Esse aqui, ó, é o valor em porcentagem, tá? Então, não tem como eu calcular através da porcentagem, eu tenho que fazer essa transformação. Ou eu faço essa transformação, ou eu jogo em regrinha de 3, tá? É daí que veio esse 0,1 aqui, que é o número que eu estou multiplicando, tá? Então, primeira coisa, eu sei que João Pedro tem parte fixa, R$ 800, e 10% de comissão em cima dos lucros, tá? Em cima das vendas. Então, descobri o valor de cada mês dele, tá? Desde janeiro até junho, que ele falou que o valor é semestral. Então, são 6 meses. Aqui tá os valores, tá? Então, aqui tá respondido a letra A. Então, a letra A, a gente já tem ela respondida aí, ó, tá? Seria essa aqui a resposta da letra A. Agora eu vou para a letra B, que é a parte mais importante que a gente está fazendo. A letra B, de todas as letras do exercício, ela é a mais importante. Por quê? Porque a gente precisa saber fazer isso aqui, ó, a lei de formação, tá? Essa lei de formação aqui seria a fórmula, tá? Seria a fórmula dessa questão, tá? E essa fórmula aqui nada mais é do que a função. Então, é a parte mais importante do exercício, é isso, é a lei de formação, tá? Então, vamos fazer a lei de formação dessa situação toda aqui. Então, primeira coisa, o total de vendas vai depender de tudo que aconteceu no mês do João. É assim que você tem que pensar, tá? Então, primeiro, o João, ele tem um salário. Ó, ele tem um salário. Esse salário eu vou representar por S, tá? Para representar salário. Professora, eu posso representar por outra letra? Pode. As letras, gente, elas não pitam em nada, não vai mudar nada a sua vida, não, tá? Se você souber quem é quem, elas não mudam em nada. Eu vou usar a inicial aqui da palavra. Então, eu tenho um salário. Esse salário aqui, eu vou representar por S, tá? Além do salário, eu tenho a parte fixa, tá? Que é o salário dele real. A parte fixa do salário do João Pedro é R$ 800. Olha lá. Depois eu tenho uma parte que é variável. Essa parte variável aqui é a parte que vai depender da porcentagem, ou seja, dos lucros, dos 10% da comissão dele. Então, isso aqui é a parte variável, ou seja, quanto mais ele vende, mais ele ganha. Então, essa parte variável seria o quê? Os 10%. Ó, vezes o total do lucro. Esse T aqui seria o total do lucro, tá? O total de vendas dele, tá vendo? Ó, esse Tzinho aqui, tá? Então, eu discriminei aqui tudo que ele me deu, as grandezas que aparecem no exercício. Salário, representei por S. Parte fixa, R$ 800, que é o que ele ganha todo mês. Se ele não vender nada, ele vai ter R$ 800, tá? Na conta dele. E eu tenho a parte variável, que é a porcentagem, ou seja, a porcentagem em cima das vendas que ele vai ter, tá? Quanto mais ele vende, mais ele ganha, bom? Só que
a partir do momento que eu vou representar isso aqui numa lei de formação, eu não posso usar esses 10%, eu tenho que transformar isso aqui. Então, eu sei que 10% em número real é 0,1. Então, esse 10%, ele vai passar a ser 0,1T. Esse T aqui é o total de vendas. Então, agora eu vou escrever a fórmula disso, a lei de formação. S, que é o salário dele, ó, vai ser igual a parte fixa, que é os R$800, que são os R$800, ó, tá aqui a parte fixa, mais a parte variável, que é 0,1 vezes o total de vendas, ó lá, vezes o total de vendas. Então, essa aqui é a lei de formação. Gente, se soubesse como isso é importante, entender essa lei de formação, tá? Então, essa é a lei de formação desse exercício. Lembrando que cada exercício, a lei de formação, ela é diferente. Mas eu tenho que colocar na minha cabeça que toda lei de formação sempre vai ter a parte variável, sempre vai ter a parte fixa, sempre vai ter. Tá? Sempre. Não existe lei de formação se eu não tiver a variável e se eu não tiver a fixa. Não existe, tá? Então, eu tenho lei de formação, já achei. O salário vai ser igual a 800, que é a parte fixa, mais a parte variável do salário dele, tá? Então, se a gente for analisar isso aqui, eu sei que eu tenho a variável independente e a variável dependente. Tá? Então, eu sei que a variável independente, ó quem é? O lucro, ou seja, as vendas. Essa aqui é a variável independente. Tá vendo? Além dela ser variável, ela ainda é independente, ela não depende de ninguém. E eu tenho a variável dependente, que é o salário, ó, tá? Por que que ela é dependente? Porque ela depende de quem? Do total de vendas aqui, ó. Tá? Quanto mais ele vende, mais vai ser o salário. Quanto mais ele vende, mais vai ser o salário, tá? Então, essa aqui é a lei de formação, e agora nós vamos para a letra C, que qual é a parte do salário que é variável, tá? Então, olha só, a parte do salário aí que é variável é onde? É a comissão, tá vendo? É a comissão. Então, qual é a parte do salário que é, tá escrito errado aqui, qual a parte do salário é variável, tá escrito errado. Então, qual é a parte do salário que é variável, gente, nessa história aqui, seria quem? O total de vendas. Então, aqui, ó, seria o total de vendas. Ela é a parte variável da história toda, tá? Porque quanto mais ele vende, mais ele ganha. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Então, se a gente for ver, não é um exercício difícil, ele é simplesinho, tá? Só basta mesmo ter a compreensão dele. É um exercício importante, então anotem aí, porque ele é importante, tá? Aí você fala, professora, ele só vai, esse exercício, esse tipo de exercício só vai ter este ano? Não, esse tipo de exercício, ele corre na sua vida. Então, o ano que vem você vai ver, no segundo ano você vai ver, no quarto bimestre ele volta novamente. Se você for trabalhar em contabilidade, você vai ver, tá? Se você for trabalhar no RH de alguma firma grande, você vai ver também, tá? Então, ele está na sua vida presente aí, tá? Se for trabalhar num banco, então nem se fala, tá? Então, esse é o exercício 3. Agora vamos para o próximo. Deixa eu ver. Ah, lá apareceu o pão. Sempre aparece os pães, ó. Deixa eu baixar aqui. Ó, esse é o exercício 5, tá? Deixa eu tirar essa barra que não sei o que tá fazendo aqui. Exercício 5. Um padeiro fabrica 300 pães. Então, vamos lá. 300 pães por hora. Ó, 300 por hora. Então, você já vem aqui, nem pensa duas vezes. Ó, hora é sempre variável. Ó, hora sempre variável. Então, 300 por hora, ó. A hora sempre variável, sempre, tá? Então, considere esse dado e pede-se a equação que representa o número de pães fabricados, ó, deu a letra que você vai usar, em função do tempo, tá? Então, a equação seria a lei de formação, a função, tá? Então, letra A. Vamos fazer essa lei de formação. Ele fala, tá? Então, ele usa os pães fabricados como P. P
E esse P, ele está em função de quem? Em função dos 300 por hora. Então, 300 vezes o T, que é a hora, tá? No caso aqui, a hora, ele representou pelo T, mas às vezes pode vir H também, não tem problema nenhum, tá? Então, essa aqui é a lei de formação, ó lá, tá? Aonde a gente tem a parte fixa e a parte variável. Mas eu não estou vendo mais aqui, porque na verdade essa parte fixa aqui, nesse caso aqui seria os 300, tá? Mas eu tenho a parte variável, que é o tempo, tá? Então eu tenho que analisar assim, achei a lei de formação, tá aqui. Eu tenho a variável independente, é o tempo. Variável dependente, cadê? Esqueci o nome aqui, é o número de pães fabricados, ó. Então, o P seria a variável dependente e o T seria a variável independente, ou seja, quanto mais tempo eu tenho, mais pães são fabricados. Quanto mais tempo, mais pães são fabricados. Quanto mais tempo, mais pães são fabricados, tá? Então, tenho a lei de formação, acabou. Aí ele fala na letra B, quantos pães são fabricados em 3 horas e 30 minutos? Ou seja, 3 horas e meia, né? Eu não uso os 30 minutos para resolver um exercício. Então, esses 3 horas e 30, ele é representado como 3 horas e meia. Olha lá, pronto, tá? Então, pego a lei de formação, ó a lei de formação. Então, o número de pães fabricados vai ser igual a 300 vezes o tempo. Quem é o tempo? 3,5. 3,5. Então, você tem aí de pães fabricados em 3 horas e meia, você tem um total de pães fabricados de 1.050 pães. Olha lá, 1.050 pães. Acabou, olha como é facinho. Acabou. Tá vendo? Essa daí acabou. Agora, essa aqui é a toda poderosa, ó. Essa aqui, ela sempre cai no vestibular da FUVEST, tá? Porque essa aqui, ela é uma questão, coloca um coração aí, alguma coisa aí, tá? Essa aqui, ela é punk, tá? Para entender. Gente, então fala assim, exercício 7, também demonstra seus conhecimentos. Olha só o que ele fala. Relação que representa o valor a ser pago após um desconto de 3% sobre o valor X de uma mercadoria. É só o que ele fala. Aí ele fala para você demonstrar qual é essa lei de formação. Essa relação é a mesma coisa que lei de formação, mesma coisa que fórmula, tá? Vou voltar. Olha só. A FUVEST adora esse tipo de exercício, tá? É assim, ela pega um exercício que seria simples e ela coloca tudo ao contrário, para dificultar o entendimento do aluno, tá? Do vestibulando ali. Olha só, a relação que representa o valor a ser pago após um desconto. Então, ela tem esse desconto aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta sumiu. Deixa eu pegar, pronto. Ó, esse aqui é o desconto. Olha o desconto, quem é aí, tá? Então, ele tá falando que é uma relação entre o desconto e o valor da mercadoria, ó, sobre o valor X de uma mercadoria. Relação que representa o valor pago, ó, valor pago, tá vendo? E o valor da mercadoria, ó o valor da mercadoria aqui, tá? Ela vai ter um desconto de 3%, de 3%. Isso aqui, gente, eu acho que vocês viram isso aqui lá no 7º ano, eu acho. Eu não sei se no 8º ano vocês chegaram a ver. Essa situação aqui de exercício seria a porcentagem da porcentagem. Aí você fala, como assim, professora? Olha só, em nenhum momento ele fala o valor da mercadoria. Pode ver que ele não fala. Você não sabe quanto é. Nos outros exemplos, ele sempre fala, a mercadoria custou tanto, igual o salário. Ah, tem um salário de tanto, mas recebi 10% em cima das comissões, tá? Aqui ele não fala, tá? Se ele não fala, é tudo o entendimento do aluno, a interpretação do aluno, tá? Então, ele fala assim, ó, o valor a ser pago após um desconto
sobre o valor X de uma mercadoria. Então, esse valor a ser pago, você não sabe quanto é. Então, só de olhar nas alternativas aqui, ó, ele usou esse valor pago como X, como Y. Valor pago. Ó, ele usou o Y, tá vendo? Aí ele fala que você teve um desconto de 3% em cima dessa mercadoria. E o valor X, ó, sobre o valor X de uma mercadoria. Esse valor X aqui, ó, seria o preço da mercadoria. Esse aqui seria o preço, ó. Então, o X, o preço, seria o X. Ó lá, tá vendo? Então, eu vou devagar aqui, ó. A relação que existe entre o valor pago e o preço. Só que entre o valor pago e o preço, teve esse desconto de 3%. De 3%. Então, o que eu tenho que entender? Que esse preço inicial aqui, ó, esse preço seria o preço inicial dessa mercadoria. E esse preço inicial dessa mercadoria seria os 100%, ó. Seria os 100%. Ó lá, tá vendo? Essa mercadoria, ela recebeu um desconto de 3%. Ó, então, preço inicial, 100%. Ela recebeu um desconto de 3%. Então, você tem os 100% menos o 3%, que foi o desconto que ela recebeu. Então, você sabe que o preço dessa mercadoria seria 97%. Olha lá. Só que eu não posso usar 97% numa função. Eu tenho que transformar esse 97%. Então, eu sei que esse 97% escrito em fórmula real, em número real, é a mesma coisa que, ó, 0,97, tá? Aí você fala, professora, como assim? Olha lá, 97% é a mesma coisa que 97 dividido por 100. Olha lá, agora sim eu tenho o número real. Então, 97 dividido por 100, ó quanto é? O 0,97. Então, agora sim eu posso escrever a relação. Então, a relação qual seria? O valor pago, que é o valor final, ó, ele depende de quem? Do 0, agora a mercadoria ela vai custar 0,97. Por quê? Porque já teve o desconto dos 3%. Então, 0,97, ó, vezes o X, que seria o preço da mercadoria, tá? Então, o preço da mercadoria já está com desconto. Olha o desconto dela aqui, ó, tá? Então, a função seria essa. Tem que tomar cuidado com esse tipo de exercício, tá? Porque ele é um exercício que ele confunde. Então, lembrando, você não tem valores concretos aqui, tá? Você não tem. Então, ele fala que o valor pago é o Y, que é o valor final. Então, é a variável dependente. Só que a variável dependente, ela tem uma relação com esse desconto. Qual é o desconto? 3%. Em cima de quem? Do valor da mercadoria, que é o X. O valor da mercadoria é o 100%. Olha o valor da mercadoria aqui, ó. É o 100%. Só que recebeu um desconto. Desconto de quem? Desse 3% aqui, ó. Tá? Então, o valor da mercadoria vai custar 97%. Esse vai ser o valor da mercadoria. Só que 97% eu não posso colocar numa fórmula, porque isso aqui não é número real. Porcentagem não é número real, ele precisa ser transformado. Então, o que eu faço? Ó, 97%. Esse porcento significa dividido por 100. Olha lá, 97%. Tá? Que é o 0,97. Esse aqui é um número real. Agora sim, eu posso pôr na lei de formação, tá? Y, que é o valor a ser pago, que é a variável dependente, vai ser igual a 0,97 vezes o X, que seria a variável independente, tá? Então, essa que seria a resposta do exercício. Eu acho que é o mais difícil de todos que tem para vocês essa semana, seria esse aqui, tá? Agora vamos para o... Deixa eu ver que horas são. Nós vamos para um dos últimos agora. Deixa eu baixar aqui. Baixar aqui a telinha. Vamos lá. Esse é lá da tarefa. Lembrando que eu estou pegando os principais só, tá? Então, vamos fazer isso aqui da tarefa. Já está acabando já. Sabemos que a área de um retângulo é dada por área de retângulo. Esse AR seria a área do retângulo, que é dada por x vezes y.
tá? Aí ele fala que o x é a base e o y é a altura. Sabendo que o retângulo tem 30 centímetros de altura, ó, de altura, então ele já deu a letra pra gente, ó. Altura é o y, cadê? Tá? X, em que chamamos x de base e y de altura. Então, o y, ó, é a altura, tá vendo? Então, determine a lei de formação que relaciona a área da função da base. Na verdade, ele já te deu a lei de formação, é essa aqui. Ele já te deu a lei, você não vai precisar criar. Então, a lei de formação que relaciona a função da base, que relaciona a área com a função da base é a área do retângulo vai ser igual a x vezes quem? O y. Y vale 30, ó. 30 centímetros, que é a altura. 30. Olha lá. Seria isso. Como assim fica estranho, não é? Para todo mundo, você olha, acha meio estranho. Então, o que você faz? A área do retângulo vai ser igual a 30 vezes x. Olha lá. Essa aí é a lei de formação. Achei a lei de formação. Na verdade, ele já deu. A gente só substitui os valores da lei de formação. Agora, nós vamos para a letra B. A área do retângulo com a base de 15 centímetros. Simples, muito bico. Então, a área do retângulo vai ser igual 30 vezes o x, que é a lei de formação. A área do retângulo vai ser igual a 30 vezes, ó, 15 centímetros. 15 centímetros. A área do retângulo vai ser igual 30 vezes 15. Você tem aí 450 centímetros ao quadrado. Olha lá que simplesinho. Então, lembrando, ele já te deu a lei, ó. Ele já te deu a lei. Tá vendo? E aí, a única coisa que ele fez é que, no caso desse y aqui, ele deu um valor concreto, que seria 30 centímetros. Ah, professor, e se ele não desse? A lei seria x vezes y. Não ia ter jeito, ia continuar a mesma coisa, tá? Então, x vezes o y. Olha lá, 30 centímetros. Pronto, tá? Assim fica estranho, então a gente só muda, tá? Ah, não quero mudar, quero deixar assim, x vezes 30. Pode deixar, tá? Mas a maioria das vezes a gente faz essa mudança para não ficar estranho, tá? Então, essa aqui seria a resposta da A. Olha lá. E a resposta da letra B, ele fala que a base, ó, equivale a 15 centímetros. Ó, quem é a base? O x. Então, lá no x, a gente substitui por 15. E aí, a gente achou a área desse retângulo. Tá vendo? Simplesinho também, tá? Então, eu sei que essa semana, todos vocês vão tirar 10. Tá vendo? Vamos ver o próximo. Olha lá o próximo. Da Unicamp também, tá? Esse aqui também é outro muito usado. Gente, quando aparece assim, ó, Unicamp adaptado, não é que o exercício foi mudado, tá? É que na Unicamp geralmente não tem assim três alternativas ou três coisas para vocês responderem. Então essas letras aqui, geralmente ela já tá aqui, ó, incluída num enunciado, tá? Por isso tá vindo assim adaptado, mas o exercício ele continua o mesmo, tá? Então vamos fazer esse da Unicamp. É o último de hoje, tá? Aí vocês ficam livres. O preço a ser pago, ó, preço a ser pago. A gente nem precisa continuar lendo, ó, preço a ser pago. Então, a gente sabe, ó, que isso aqui seria a variável dependente, ó, preço a ser pago. Então, você já coloca lá, ó, preço a ser pago, preço, P, vou usar o P. Vamos ver se ele muda, não, ele continua com P, ó lá. Por uma corrida de táxi que inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, ó, e uma parcela que depende da distância percorrida. Isso é muito parecido com aquele lá que a gente fez na outra aula. Sabendo que a bandeirada custa 3,44. Então, ó, bandeirada, ó, o que ele fala? Que é a parcela fixa. Então, o preço vai ser 3,44 da parcela fixa, mais cada quilômetro rodado custa 0,86 centavos. Então, 0,86 centavos, deixa eu ver, e o quilômetro rodado, ele representa por X, ó,
quilômetro rodado, distância em X em quilômetros, vezes X. Olha lá, já achei a lei de formação. Ó, a expressão que relaciona o valor P, ó, a ser paga em função da distância X em quilômetros. Ó, o quilômetros ele vai ser representado por X. Olha lá, a gente já fez. O valor P, ele é relacionado com 3,44, que seria a parte fixa, que é a bandeirada, mais a parte variável, que é por quilômetro rodado. Olha lá, 86 centavos por quilômetro rodado. Ou seja, quanto mais quilômetros ele rodar, mais ele vai pagar. Mais quilômetros ele rodar, mais ele vai pagar. Então, variável dependente é o preço. Variável independente, ó quem é? Os quilômetros aqui, tá? Então, respondido a letra A. Ó lá, vamos para a letra B. O preço da corrida de 11 quilômetros, tá? Qual seria o preço? Então, pego a lei de formação, preço da corrida vai ser igual 3,44, que seria a parte fixa, mais 0,86 vezes os quilômetros. Olha lá, vezes 11. Então, o preço da corrida vai ser 3,44, mais, faço a multiplicação de 0,86 vezes 11, tá? Vamos pôr direto aqui? Deixa eu pegar aqui, espera só um pouquinho aí. Eu tenho aí o 0,86 vezes 11, lembrando que todos esses exercícios, vocês podem fazer tudo direto, tá? Eu tenho aí 9,46 e o preço dessa corrida será exatamente R$ 12,90. Achei o preço da corrida. Olha lá, tá? Agora eu vou para o final, que é a letra C. Letra C. A distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 21,50 pela corrida. Eu acho que essa aqui é a mais complicada de todos, essa letra aqui, tá? Então, lembrando, professora, a lei de formação, ela muda num único exercício? Não. Se você achou a lei de formação, essa lei ela vai ser usada em todas as alternativas do exercício. Tá? Então, na letra A, a mesma lei de formação, na letra B, mesma lei de formação, na letra C, mesma lei de formação, ela não muda, tá? Pego a lei de formação, ó lá, mais 0,86 vezes X. Só que agora eu tenho o valor da corrida, ó lá. Então, no lugar do P, eu vou substituir pelo valor da corrida, 21,50. Que vai ser igual a 3,44 mais 0,86 vezes x. Na verdade, isso é uma equação do primeiro grau, né? Então, eu tenho 21,5. Se eu tenho mais 3,44, vem como menos 3,44. Igual a 0,86x. Pronto. 21,50 menos 3,44, eu tenho aí R$18,06, que é igual a 0,86 de x. 0,86 está multiplicando, então ele passa dividindo. 18,06 centavos dividido por 0,86. Deixa eu arrumar esse 86, que vai ser igual a X. R$18 dividido por 0,86 centavos, eu sei que ele rodou exatamente 21 quilômetros. Olha lá. Então, eu sei que eu tenho. Falou em preço, gente. Falou em preço, eu sei que é a variável dependente. O preço, ele sempre está em função de alguém, tá? Não existe preço se ele não estiver em função de algo, tá? O preço, ele sempre vai estar em função de uma mercadoria, ou sempre em função de um serviço prestado, ou sempre em função da quantidade de coisas que você compra. Então, o preço, ele sempre será variável dependente, sempre.
tá? Ah, professora, existe casos em que o preço aparece como variável independente? Gente, é praticamente raro. Raro. Se você me perguntar se eu sei algum exemplo onde o preço aparece como variável independente, eu não vou te dizer, não vou saber te dizer. Por quê? Porque é raro o preço aparecer como variável independente. Ele é sempre dependente, tá? Então, o preço variável dependente, sempre. Tá? Então, esse preço, ele sempre vai estar em função de alguém. Por isso que ele é sempre o primeiro aqui, ó, sempre. A variável dependente, ela sempre vai aparecer em primeiro, tá? Na hora que você for montar a lei de formação. Sempre vai ser a primeira letra, o primeiro número que vai aparecer aqui, ó, sempre vai ser a variável dependente, sempre. Tá vendo? Ó. Aí sim, depois vem o resto. Tá? Então, variável dependente, variável independente, ó, tá? Então, lembrando, preço sempre variável dependente, tá? Agora, quilômetros, tempo, quando representa tempo, que no caso é horas, sempre é variável independente, tá? Nesse caso aqui, eu tenho a parte fixa, que é o 3,44, que é a bandeirada, mais esse 0,86 aqui, que ele depende também desse X aqui. Aí você fala, mas esse 0,86, professor, ele também pode ser considerado fixo? Sim, pode ser considerado fixo. Por quê? Porque, na verdade, esse 0,86 é uma taxa. É uma taxa fixa. Só que em cima dessa taxa, eu tenho a parte variável, que seria os quilômetros rodados. Tá? Olha lá, ó, 0,86 a cada quilômetro rodado, tá? Então, o 0,86 ele é fixo também. O que não é fixo é esse X, que são os quilômetros, tá? Então, lei de formação. Toda vez que a gente falar em função, sempre vai ter a lei de formação, sempre. Não importa se é função do segundo grau, do terceiro, do quarto, do quinto, sempre tem que ter a lei de formação. Se não existir a lei de formação, não existe função. E para a gente matar a aula de hoje, o que, que a gente tem que entender? Tá? Só para a gente terminar o capítulo aqui. Então, quando eu falo em função, eu sei que essa função que a gente está vendo é do primeiro grau. Ó, só de olhar, a gente sabe que isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá? Para ser função, eu sempre tenho que ter sempre a parte variável, ó, e eu tenho que ter a parte fixa. Além de eu ter estas grandezas, isso aqui são grandezas, ó. São grandezas. Quem são as grandezas? São os elementos que estão sendo falados. Além disso, eu tenho que ter também a variável dependente, sempre tenho que ter, e eu sempre tenho que ter a variável independente, ó. Se eu não tiver isso aqui, não é função. Não é função. Professor, existe função com duas variáveis dependentes? Não. Existe função com duas variáveis independentes? Não. Existe função só se tiver variável dependente e variável independente, tá? Uma em função da outra, ó, uma em função da outra, tá? Não existe uma variável independente em função de uma variável independente. O nome já diz, elas são independentes, elas não dependem uma da outra, tá? Então, lembrando, para ser função, eu preciso ter estabelecido isso aqui, variável dependente e variável independente, tá? E para ser função, eu sempre tenho que ter variáveis e eu sempre que tenho que ter a parte fixa. Ó, as partes fixas aqui, ó, tá? Aí sim eu tenho uma função, senão não é função. O elemento principal de uma função, qual é? A lei de formação. Esse é o elemento principal, tá? E essa lei de formação nada mais é do que a fórmula da função, certo? Gente, eu vou interromper aqui, deixa eu fechar aqui. Deixa eu interromper aqui, espera só um pouquinho. Eu dar tchau para vocês. Vamos lá, deixa eu virar aqui. Então, meu povo, essa semana é bem simplesinho. Eu vi que vários alunos já fizeram, e todos que fizeram tiraram 10, tá? Da sala de vocês também, 5 já fizeram, tá? E todos tiraram acima de 8. Tá bom? Então, essa semana é bem simplesinho. Hoje à tarde eu mando a resposta de todos. Não deixem de colocar na apostila, porque essa matéria você verá o ano que vem.
tá bom? Então, fiquem com Deus, gente. Tchau. Até segunda. Tchau, Sora. Tchau. Ai, mas como tá bonita nessa foto, Raíssa. Tchau, Sora. Obrigada. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.